Nacional de Juventude. Tomamos uma decisão coletiva do nosso grupo de não ocupar mais esse tipo de representação, porque é um limite, de fato, do envolvimento das forças, nada contra os conselhos. Eu, particularmente, se alguém me perguntar, ninguém perguntou, mas eu vou dizer, eu acho que os conselhos vão perdendo muita efetividade deles, né? Eles são conselhos mais decorativos do que consultivos, eles não são deliberativos de partida, não são consultivos porque ninguém os consulta, e acabam sendo conselhos muito frágeis do ponto de vista da estrutura do próprio governo. E, por outra, ele tira muito tempo, tira energia. Então, nós não participamos mais de conselhos de governo, mas já participamos, tanto no âmbito municipal quanto no âmbito nacional. E a relação com redes de movimentos tem sido muito, muito interessante. Algo que nós estamos construindo nesses 10 anos, que é um diálogo com jovens mobilizados em torno de pautas de ação coletiva muito fortes, muito radicais. Uma pauta hoje fundamental é a pauta da juventude negra. A juventude negra que pautou o acesso à universidade, o direito à universidade com as cotas raciais, pauta com a outra mão a luta contra o extermínio da juventude negra. Todos os direitos sociais são importantes, porque são direitos sociais, mas alguns são mais radicais do que outros. E esse direito ao ser, que é o direito do reconhecimento, e o direito de existir, que é o direito do combate a esse verdadeiro extermínio, e nós estamos falando de estados como Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, né, que estão na lista. Né? Então, hoje tem uma lista de 132 municípios com maior incidência de assassinato de jovens negros, e essa é uma pauta radical. É claro que eu diria tanta coisa para fazer de pesquisa, se eu entrar mais nessa luta eu vou perder tempo. Mas acho que é hora de um grupo pensar sobre isso. Qual é a pauta radical da sociedade que ele deve dialogar? Não dá para abraçar todas as causas, mas um grupo tem que se pensar que tipo de relação, se quiser ser um grupo aberto. Se citou hoje Boaventura de Souza Santos, né? Essa frase muito bonita dele, quer dizer, o desperdício da experiência. Uma outra frase muito boa é que uma universidade vira, de fato, castelo, Torre de Marfim, se ela não se abre aos movimentos sociais. Né? E essa abertura tem que ser uma abertura mediada, com aquilo que a universidade pode dar também, que é a produção qualificada de conhecimentos. Eu sempre lembro de um debate que aconteceu lá no CPDA, no pós-graduação de Estudos Agrários, lá da Federal Rural do Rio de Janeiro, e pesquisador dá palpite de tudo, né? Ele dá palpite daquilo que ele sabe e dá palpite daquilo que ele não sabe. Isso aí é difícil de medir. E as pessoas falavam sobre a luta, sobre a reforma agrária, e um menino de 17 anos falou assim, olha só, do MST, ele falou assim, vamos combinar uma coisa? Vocês produzem conhecimento e nós fazemos a luta. Esse negócio de pesquisador dizer para onde que o MST tem que ir, não dá. Quer dizer, eu gostei muito da fala do menino, porque, de fato, às vezes a gente acha que está fazendo a luta direta. Né? A gente está instrumentalizando a luta, né? E instrumentalizará melhor se o campo de diálogo não for um campo de violência, né? De imposição de saberes, de conhecimento. Então, essa é uma agenda difícil de construir, que é a agenda do diálogo com os movimentos sociais. Ela pode ser uma agenda colonizadora dos movimentos, pode ser, aí é ruim. É melhor assumir o papel do pesquisador clássico, né, que produz o conhecimento, entrega na forma de livro, na forma de artigo, e os movimentos vão interpretar. Porque, de fato, esse ombreamento, esse trabalho junto, horizontal, ou ele é horizontal, ou ele é colonização de saberes. Então, a gente tem pensado muito sobre isso e tem sido um campo de diálogo interno e externo também. Nesse ponto, eu queria dizer algo que a gente não conseguiu avançar lá, em termos de sistematizar, institucionalizar, mas eu jogaria para o debate, a conversa, talvez até antecipando a conversa de amanhã, e como um cardápio de possibilidades de ação conjunta, que é a criação de um canal aberto, que pode ser na forma de um fórum, de uma rede, de publicações conjuntas, de encontros periódicos, daquilo que poderíamos chamar de uma rede de conhecimento juvenil, com a juventude e sobre a juventude. É uma experiência na Colômbia chamada Rede de Conhecimento Juvenil, que é exatamente isso. Os jovens produzem conhecimento também. Muitas vezes na forma de conhecimento não sistematizado, academicamente reconhecido, mas produzem conhecimento nos seus rappers, nas suas rimas, produzem conhecimento nas suas músicas, nos seus videoclipes, e às vezes produzem conhecimento nos seus manifestos. E, por vezes, produzem conhecimentos mais sistematizados. Eu vou falar com vocês
de uma produção que é basicamente feita por jovens. Né? Mestrado e doutorado é basicamente feito por jovens. E muitos desses jovens são jovens de espaços populares que estão passando agora para o outro lado. Não são mais objeto de investigação, mas também são sujeitos da pesquisa e não precisam abrir mão das suas pautas de luta, de ação coletiva. Então, como a gente pode dialogar com esses jovens que estão ou no movimento ou já estão na universidade produzindo conhecimento de maneira produtiva? Eu estou pensando na possibilidade de a gente construir nacionalmente uma rede de interlocução em torno disso que a gente está chamando, inspirado lá em Bogotá, de rede de conhecimento juvenil, envolvendo pesquisadores clássicos e pesquisadores da vida, né, da luta, diríamos assim. Não é fácil de fazer, não. Bom, e a outra dimensão é a dimensão das pesquisas. Eu não vou citar as pesquisas, pesquisas nacionais e regionais. Esse Estado da Arte é uma das pesquisas, né, do Observatório. O Observatório entrou num processo de diálogo muito produtivo, de aprendizagem também com a professora Marília Espósito, coordenando 3 pesquisas nacionais. A primeira pesquisa, o Estado do Conhecimento sobre Juventude na Educação, que de 1980 a 1998 foram cerca de 400 trabalhos na área da educação sobre juventude, teses e dissertações. Um segundo trabalho que foi nacional também, em 8 regiões metropolitanas, se gerou um livro, né, Espaços Públicos e Tempos Juvenis, sobre políticas municipais de juventude em 8 regiões metropolitanas. E aí é interessante, menos políticas e mais representações sobre os jovens. Né? Nós não fazemos avaliação, não temos feito avaliação de políticas públicas, mas as representações dos gestores de políticas sobre a condição juvenil, isso é tão importante do que as ações de políticas públicas. Então, é muito interessante que, só um resumo rápido desse livro, em 8 regiões metropolitanas, mostrou que, por exemplo, a categoria protagonismo juvenil, que foi essencializada, essa categoria virou uma prancha de senso comum, onde muitas pessoas surfam, e ela foi incensada por agência de desenvolvimento internacional. Uma jovem, uma vez, coordenadora de ONG, falou para mim: Carrano, se não botar no projeto empreendedorismo e protagonismo, não ganha. Ou seja, já entendeu a lógica das agências, né? Quer dizer, tem que colocar as palavras-chave, protagonismo, empreendedorismo. Agora estão se usando em empreendedorismo coletivo. Não sei por que não fala em cooperativa, né? Por que não fala em associativismo? Aí fala em empreendedorismo coletivo. Então, as palavras mágicas que muitas vezes vêm, né, nas ondas internacionais. A gente percebeu nessa pesquisa, que tem o livro Tempos Juvenis, Espaços Públicos Tempos Juvenis, que, por exemplo, os gestores públicos, todos eles adotavam o protagonismo juvenil como chave da ação das suas secretarias. Esporte, saúde, desenvolvimento social, cultura e tal. Então, o protagonismo juvenil, ninguém é contra. Claro, quem é contra o protagonismo do jovem? Né? Mas o que é protagonismo juvenil? O que de fato se quer dizer quando se estimula o protagonismo juvenil? E aí aparecia o cotejamento dos dados. A representação era: protagonismo é bom, e nós praticamos. O dado era: a oferta das secretarias, majoritariamente, eram palestras de conscientização. Em geral, sobre os temas problemáticos da juventude: sexo e drogas. Né? Não sexualidade, que é diferente. Sexualidade envolve afeto. Né? Sexualidade envolve relação e respeito com o outro. Aí o Machado vai falar no seu livro, que está aí já na boca. O Machado, depois 10% aí, porque eu estou só fazendo propaganda. Viu? Mas isso é porque eu respeito. Foi que eu sou filho de Paraíba. Filho paraibano é assim: respeite os mais velhos, não o mais velho no caso, mas respeite quem sabe. Não é o caso. Mas respeite quem te ensinou, quem sabe, essa coisa eu tenho. Então, o Machado é uma referência para a gente, acho que para vocês também aqui, nesse tipo de discussão. Então, o tema da sexualidade, apreendido sob o viés do protagonismo juvenil essencializado, vira palestra de conscientização. Tá? Então, essas pesquisas vão mostrando como essa coisa opaca, né, que, como dizia o Lefebvre, as relações sociais são opacas e é preciso que a pesquisa, né, dê concretude a essa opacidade, ou seja, os conceitos têm que ser cotejados, os conceitos não transformam o mundo, mas eles ajudam a compreender o mundo, diria Antônio Cândido, colocam ordem nas ideias, não é isso? Os conceitos colocam ordem nas ideias. Então é importante desnaturalizar os conceitos. E nesse campo da juventude, como qualquer outro, há conceitos naturalizados que precisam ser sacudidos, é isso?
Lucian Goldman diz: o conceito de cachorro não morde. Mas é importante saber a diferença de um cachorro para um gato. Porque o cachorro efetivamente morde. Então, se você não souber a diferença de... Não, mas tem gato, ela está ali. Eu não vou falar mais de gato, não, porque eu estou com uma campanha contra os gatinhos do Facebook. E outro dia eu recebi uma chamada dizendo que eu estou contra gato, que eu não gosto de gato. Mas eu não vou entrar nessa, não. Vai ver que você é representante de uma associação dessas aí e está querendo uma armadilha para mim. Então, de gato eu não falo mais, estou só elogio para os gatos agora. Então, essa ideia de diferenciação, quer dizer, o conceito de cachorro não morde, mas ele representa uma coisa, né? Uma empiria. E a gente tem, hoje, a tarefa de varrer a contrapelo esses conceitos naturalizados, para ver o que, de fato, expressa, em termos de relações sociais, esses conceitos. E se eles não se afirmarem, que eles caiam, se invente outros. Né? É para isso que serve o processo de investigação científica. Então, a gente tem investido em pesquisas nacionais. A outra pesquisa que eu chamaria a atenção foi importante para a gente, além do estado da arte, do qual vou falar um pouco mais, foi uma pesquisa que nós desenvolvemos no estado do Pará, em 3 municípios, em Moju, Santarém e Belém, com jovens do ensino médio. E